Se você ainda tá na casa dos 500 a 600 pontos no Enem, eu tenho uma boa notícia pra te dar. Porque você não tá tão longe assim dos 750 mais quanto você imagina. Muita gente acha que pra gente tirar notas boas no Enem, pra gente passar dos 700, dos 800 pontos, a gente precisa obrigatoriamente estudar 6, 7, 8, 10 horas por dia. Mas se você só estudar várias horas seguidas por dia, e não estudar da maneira correta, não estudar de uma maneira que te faça de fato aprender, que te faça memorizar o conteúdo, que coloque os seus conhecimentos em prática, essas horas elas não vão te servir para nada além de te cansar. Então nesse vídeo eu vou tentar te ajudar a estudar de uma forma um pouco mais estratégica, mais organizada para você chegar nos tão sonhados 750 mais. E o primeiro ponto aqui é entender por que tanta gente fica preso nessa casa dos 600 e não passa disso mesmo estudando. Geralmente, o que acontece é a pessoa vai, não monta um cronograma, assiste videoaulas aleatórias, pega um assunto aleatório. Hoje eu tô afim de estudar biologia e vai ser esse o assunto que eu vou ver. E isso não funciona, porque você precisa de uma organização, você precisa saber quais assuntos você ainda não estudou, quais você já estudou, os que você precisa revisar também. Isso é muito importante, gente. Ter um controle disso muda completamente os seus estudos. Então, geralmente, o que acontece é exatamente isso: deixar a redação de lado, não fazer revisão, não acompanhar a sua evolução, assistir aulas de matérias e conteúdos aleatórios, e aí você não tem, de fato, um parâmetro para saber se você está evoluindo nos conteúdos, se você está saindo bem. Às vezes, a pessoa também não faz nenhuma questão do assunto, não responde fichas de questões, não faz simulado. E pensa comigo, se você estuda e você não põe os seus conhecimentos em prática, como é que você vai fixar isso na sua mente? Porque um conteúdo ele pode ser cobrado de várias formas diferentes e o Enem ele cobra da sua forma específica. Se você não treinar nesse estilo de questão, você pode chegar lá e se deparar com algo totalmente diferente do que você imaginava. Então é muito importante colocar a redação em prática, colocar os conteúdos no geral em prática com as questões, fazer revisões, e tudo isso precisa estar organizado em um cronograma. Então aqui a gente entende que o principal problema de quem fica travado nos 500, nos 600 pontos é essa falta de organização, desse manejo do que está acontecendo na sua vida de estudo. Agora que a gente identificou o problema, vamos começar a solucionar ele. Você não precisa começar já estudando todos os assuntos que caem no Enem, não precisa começar pelos assuntos mais difíceis, você precisa primeiro fortalecer toda a sua base dos assuntos que caem geralmente nas questões fáceis e medianas. Porque um grande parênteses aqui, eu vou explicar brevemente como funciona a TRI, porque tem gente que não sabe. A TRI é a teoria de resposta ao item. E ele é o parâmetro que o Enem usa para dar a sua nota. A sua nota não é igual à de outras pessoas, muito dificilmente. Por quê? O que acontece? Se você acerta questões fáceis e medianas e erra as difíceis, ele vai entender que é uma resposta coerente, é uma coisa que faz sentido. Faz muito mais sentido você acertar as fáceis e errar as difíceis. Mas se você faz a prova toda chutando ali, você acerta várias questões difíceis e erra muitas questões bestinhas, questões fáceis. Ele vai achar estranho, vai ficar, isso aqui tá parecendo chute, e aí a sua nota cai. Então, a gente precisa, antes de chegar em qualquer assunto complexo, fortalecer muito bem a nossa base, que é para acertar todas essas questões fáceis e medianas. No meu Instagram eu já postei várias vezes quais são esses principais assuntos que mais caem, que a gente precisa dominar mais. Mas eu vou dar alguns exemplos. Em matemática, a gente sabe que a gente precisa dominar, por exemplo, porcentagem, interpretação de gráficos e tabelas. Em português, a gente tem que dominar variação linguística, função da linguagem. Em biologia, gente, tem 3 assuntos aqui em biologia que são, assim, chave, que você não pode deixar de estudar, que são ecologia, top 1, genética e fisiologia humana. Então, assim, em todas as áreas a gente tem esses assuntos que caem mais, que estão ali nas questões mais fáceis, nas mais medianas e que a gente tem que dominar. A gente tem que fazer aquele básico bem feito, gente, é o feijão com arroz ali do Enem, que não tem erro, de verdade, não tem erro. A segunda coisa que você precisa entender se você tá travado nesses 600 pontos é que as questões e a prática, elas são tão importantes quanto a teoria. A minha dica e o que eu fiz e funcionou muito bem para mim era ver o meu assunto, eu estava lá estudando e quando eu terminasse eu já tinha uma ficha de questões separadas para resolver. Porque assim você coloca tudo que você estudou com leitura, videoaula, o que for,
na prática. Como eu já disse aqui, o Enem ele tem uma forma muito clara de cobrar suas questões, ele sempre contextualiza muito. Às vezes você sabe do assunto, mas você não entendeu aquela contextualização. E isso vai melhorando com a interpretação de texto, com treino, com respostas e correções. Às vezes as pessoas se frustram porque erraram muitas questões, mas até os nossos erros das fichas de questões e nos simulados, eles são muito essenciais, porque quando a gente for para a correção, a gente vai saber exatamente quais são os nossos pontos fortes naquele assunto e os nossos pontos fracos naquele assunto. A gente vai até direcionar a nossa revisão. Ao invés de você gastar mais tempo revisando o assunto do zero, você revisa só os seus pontos fracos. Tá vendo que como até os nossos erros, eles são benéficos pra gente quando a gente usa eles da forma certa? Que é por isso que, pra mim, as questões, elas são o melhor método de estudo que existem. Vocês precisam inserir isso na rotina de vocês. Não é à toa que quem me acompanha no Instagram e vê eu respondendo caixinha de perguntas sabe que eu falo isso toda semana, toda semana. Agora eu vou pegar numa coisa que é o ponto fraco, é o ponto sensível de muita gente, que é a redação. Gente, a redação, ela é 20% da sua nota. Você pode ir mal, vamos supor, em ciências da natureza. Se você tirar um 900 mais na sua redação, vai dar um up muito grande na sua nota. Isso é muito importante. Muitas vezes as pessoas ficam tão focadas em ficar estudando, por exemplo, que elas têm mais dificuldade, geralmente em naturezas e matemática, que elas esquecem da redação e do poder que ela tem de mudar completamente a nossa nota. É muito importante estudar tanto a teoria quanto praticar, porque só com teoria você não faz uma boa redação, mas só com a escrita e sem a teoria você também não faz uma boa redação. Você precisa dominar a estrutura, você precisa ter repertórios, você precisa dominar as competências também, e a partir de tudo isso você vai treinar, escrever, vai levar para correção, e como eu já disse aqui, não se frustrem tanto com os erros de vocês, não se prendam a eles. O seu erro em uma redação vai servir para você saber o que não fazer nas próximas, então ele também é muito importante. Recebam as correções de vocês com carinho para vocês estudarem elas, saberem exatamente o que vocês precisam continuar fazendo, o que vocês não podem mais fazer na redação. Fazer de 1 a 2 redações por semana, gente, já é uma força muito grande, já te ajuda demais e vai mudar a sua nota, pode ter certeza. Outro ponto importantíssimo que a gente tem são as revisões. Eu já citei por alto, mas agora eu vou aprofundar um pouco melhor. Vamos supor que eu, na Ju, passei o dia hoje estudando. Eu estudei 3 matérias e aí eu fiz exercício dessas 3 matérias. Se daqui a, por exemplo, uma semana eu não revisar, eu vou lembrar de todos os detalhes? Porque, gente, convenhamos, 3, 4 matérias é muito assunto. São muitas coisas que a gente tem que pôr na nossa cabeça. E se a gente não exercitar isso com o tempo, vai indo embora. Se você é uma pessoa com um tempo mais reduzido, o que eu faria? Eu separaria um tempo de revisão semanal. Por exemplo, um dia da semana, tirar o sábado para fazer revisões. Ou 2 dias na semana, você tira 30 minutos, 40 minutos do seu tempo de estudo para revisar. Agora, se você é uma pessoa que já tem um pouco mais de tempo, eu faria um método que tem 3 revisões. A revisão após as 24 horas, a revisão após uma semana e a revisão após um mês. E desmistificando uma coisa aqui, para revisar você não precisa gastar um tempão não, você não precisa rever todo o assunto do zero, rever aquela videoaula, rever aquele texto, rever tudo. Você pode revisar com mapas mentais e flashcards, que são métodos muito simples de revisão e que são rapidinhos ali, você não gasta tanto tempo. Eu vou inclusive deixar na descrição aqui o link dos meus mapas mentais da aprovação. Lá tem mapas mentais de todas as matérias reunidos em um só lugar, então fica muito fácil de acessar, é ótimo para revisar, tá tudo separado por matéria, é ótimo. Agora vamos dar uma recapitulada. O que eu, na Ju, faria se eu estivesse começando hoje, estivesse travada nesses 600? Eu sempre colocaria os meus conhecimentos em prática com questões e com simulados. Eu sempre incluiria revisões. Eu nunca negligenciaria a redação. Ela tem que ser praticada e tem que ser estudada. Eu estudaria aqueles assuntos que a gente sabe que caem todos os anos, que são mais fáceis. E eu também teria um planejamento, seja um criado por mim mesma ou um que você adquiriu, um cronograma pronto, por exemplo. Essa organização e essa prática é justamente o que te separa desses 600 aqui que você tá travado e te eleva para os 700, 800 mais. E uma coisa que mudou completamente os meus estudos foi parar de ter que todos os dias ficar decidindo na sorte o que eu ia estudar. E é por isso que eu disponibilizo o cronograma de Elite e agora ele tá na versão
de 15 semanas, né, para quem vai começar agora em julho. Então, se você quer acessar, se você quer ter acesso ao cronograma, é só entrar no link que está aqui na descrição do vídeo, abaixo do link dos mapas mentais. E é isso, gente. Eu espero muito que esse conteúdo tenha ajudado vocês. Se você gostou, deixa um like aqui para me ajudar também, se inscreve aqui no canal e um beijo para vocês.